Olá, tudo bem? Você está no canal Pastor Alexandre Ramos e esse canal ele tem um objetivo voltado para aquele obreiro iniciante, aquele obreiro que está começando a pregar agora, é muito tímido, que se atrapalha, que gagueja, que não consegue levar a palavra com autoridade, que é muito tímido, vergonhoso, que está começando agora a ter uma oportunidade do seu pastor, do seu líder, do seu ministério, para começar a pregar a palavra, para fazer uma célula, para fazer a abertura do culto. Tem uma oportunidade, e na oportunidade ele traz um versículo ali, um esboço, traz ali um discernimento de alguma passagem da Bíblia. E muitas das vezes ele fica nervoso, muitas vezes ele sente que não tem resultados na sua pregação. Você que está começando agora, e até você que quer viver de agendas, você que tem um sonho de viver de agenda, viajar para todo o Brasil, viajar até para fora do Brasil, por que não? Porque Deus faz coisas grandes na vida da pessoa. Então, esse ministério, dentro da experiência de 23 anos de ministério, desde 1998, que eu prego em congresso de jovens, congresso de ciclo de oração, de senhoras, de mulheres, de homens, muitas festividades de igrejas, eu prego campanhas, eu venho pregando em todo o tema que você pode imaginar dentro de 23 anos. E ao longo do tempo eu fui adquirindo experiência, mas nem sempre foi assim. No começo eu tremia, eu era tímido, ficava nervoso, gaguejava, dependia de esboço. Mas com o passar do tempo eu fui adquirindo intimidade com algumas passagens da Bíblia. Eu não me aventuro, para ser sincero com você, eu não me aventuro em passagens que eu não conheço. Eu adquiri intimidades, até de cor, de cabeça, de passagens da Bíblia inteira, de tanto que eu preguei. Quanto mais eu preguei, eu cheguei à conclusão que aquele ditado que tem aí no mundo realmente é verdade. Aquele ditado que diz, a prática leva à perfeição. Então, hoje eu posso pregar certas específicas, eu quero deixar bem claro isso, específicas passagens da Bíblia, de trás para frente, de frente para trás. Hoje eu posso pregar na moral mesmo, eu posso pregar certas passagens da Bíblia, específicas passagens da Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, falo ela toda de cor sem abrir a Bíblia, a passagem inteira que eu vou pregar. Por quê? Porque eu adquiri experiências em apenas algumas específicas passagens. E eu consegui fazer com que essas passagens fossem transferidas para a vida amorosa, sentimental, familiar, financeira, espiritual, ministerial. Eu consegui fazer com que essas passagens elas se adequassem em todas essas áreas da vida. E quando alguém me dá um tema, eu não saio daquele tema, porque eu uso exatamente essas passagens, porque elas já se encaixam na área espiritual, financeira, na área familiar, casamento, juventude, criação de filhos, em todas as áreas da vida, todos os aspectos da vida, as minhas pregações específicas, elas se encaixam. Por isso é que eu tenho o mini curso de como pregar, eu tenho curso, videoaulas de como pregar específicas passagens. É um curso em que eu ensino a pessoa a pregar aquela específica passagem. Por exemplo, como pregar Lucas 19, Zaqueu. Eu ensino como pregar essa passagem todinha, de maneira que você domine ela e de maneira que você consiga trazer ela para qualquer tema que um pastor te der. De maneira que você consiga trazer essa específica passagem da Bíblia para qualquer área da vida, para qualquer evento, festividade que te convidar. Eu tenho outro. Como pregar a mulher hemorrágica. Como pregar... eu tenho várias, é que eu não estou me lembrando aqui, tenho várias passagens específicas, tá? Eu não ensino teologia, eu não ensino como pregar, eu ensino como pregar específicas passagens. Ou seja, você vai ter aquela passagem ali dominada, você vai ser familiarizado daquela passagem, você vai se tornar íntimo daquela passagem, você vai dominar, essa é a palavra certa, dominar aquela passagem. E hoje eu quero falar como vencer a timidez, como pregar com ousadia, como pregar com intrepidez. Uma vez, um bispo,
Eu tive vários mentores, vários mestres, muitos deles eram apóstolos e bispos. Um dia um bispo virou para mim e disse assim, ó, ele virou para mim e disse assim, ó, o povo tem sede, o povo deseja, almeja pregadores que sejam ousado, abusado e atrevido. Paz, aquelas 3 palavras entrou no meu coração. Ele disse assim, ó, o povo necessita de líderes, de homens que assumam a sua postura de liderança, homens que sobem no altar já com postura de líder do povo que está ali sentado. Quando você sobe no altar com essa postura de líder, eu sou o líder dessas pessoas. O povo está com fome, o povo está com sede de pessoas que os liderem. Quando você já sobe no altar com essa autoridade, ei pastor, quando você sobe no altar com essa autoridade, quando você já sobe no altar com esse pensamento, esse povo precisa de uma direção, esse povo precisa de um líder. Então você já sobe movido do Espírito Santo, e o Espírito Santo é ousado, abusado e atrevido. Então, homens que se destacam como pregador, eles são ousado, abusado e atrevido. Então, prepara a sua caneta, pega a sua caneta, eu vou te dar um tempinho aí, tá? Vou te dar um tempinho para você correr, pegar uma caneta, dar um grito aí com o seu filho. Ô, Juninho, pega uma caneta aí pro pai rapidinho, corre aqui. Isso. Pegou lá? O Juninho pegou uma caneta para você? Sua filha pegou uma caneta para você? Então, pega um papel, um caderno e já anota 3 palavras: ousado, abusado e atrevido. E coloca isso no seu coração, cara. Coloca isso no seu coração. Eu vou subir no altar e eu serei um homem ousado. Anota aí, meu filho. Abusado e atrevido. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Ousado, abusado e atrevido. Agora você vai anotar outra frase que um dia eu ouvi e marcou meu ministério. Marcou todas as vezes que eu subi no altar para pregar. Um dia um bispo, eu vou até falar o nome dele aqui, que ele não é um bispo muito conhecido, mas o ministério dele, por onde ele passa, explode. Explode. Ele tem muita unção e autoridade. É o bispo Gerson Vieira. Um dia o bispo Gerson Vieira, ele falou assim, ó. Ele disse assim, ó, para mim, ele falou para mim assim, ó. Pastor, muitos pregador prega a verdade como se fosse mentira. E muitos mentirosos, muitos bruxos, prega a mentira como se fosse verdade. E aquilo entrou no meu coração. Porque tem pastor que sobe no altar para pregar, parece que o cara tá tão desanimado, parece que o cara tá com tanta morrinha nas costas, tanta preguiça, que ele prega essa verdade que é a Bíblia, essa verdade das verdades. Jesus disse assim, ó, em verdade, o que Jesus quis dizer quando ele dizia em verdade, ele estava dizendo que existem as verdades da terra e que as verdades do reino dos céus é acima das verdades da terra. A verdade da terra já tem poder. Imagina a verdade do céu. Anota aí essa frase. Tem pregador que prega a verdade como se fosse mentira. E tem muitos mentirosos que pregam mentira como se fosse verdade. Eu vou repetir para você anotar. Pegou caneta aí? Anota aí. Por que o cara sobe no altar tímido? Porque parece que ele está pregando uma mentira. E ele está pregando a verdade das verdades que as pessoas têm sede de ouvir. Que as pessoas querem ouvir.
Então, anota aí. Muitos pregadores sobem no altar. Aliás, muitos pregadores pregam a verdade como se fosse mentira. E muitos mentirosos pregam a mentira como se fosse verdade. O que significa isso? O cara prega tímido. O cara prega sem ousadia. O cara não é aquele pastor abusado. Só fica atrás do púlpito, gesticulando, todo durinho, não se mexe. Enfeita toda a pregação, pomposo. Já tem outros pregadores que ele sai do púlpito, ele anda no altar, ele fala com os obreiros que estão atrás do púlpito, ele desce as escadas, ele vai no povo, ele aponta o dedo para uma mulher e continua pregando para aquela senhora, para aquela vozinha, para aquele jovem, ele vai lá no último banco, volta, meu Deus, ele é abusado. Ô cara abusado esse pregador! Ele é ousado, ele é abusado e ele é atrevido, pastores. Ele é ousado, abusado e atrevido. E ele passa a verdade. E as pessoas sentem firmeza. Eu senti firmeza nesse cara. Agora vem um pregador aqui, eu senti firmeza no que ele fala. Agora tem outros que não passam certeza, não passa fé, não passa firmeza no que está falando. Parece que está pregando uma mentira. Parece que está pregando uma mentira. Então quando você for pregar, põe na tua cabeça, eu tenho que ser ousado, abusado e atrevido. Eu não posso subir no altar pregando uma enorme verdade das verdades, como se eu estivesse pregando uma mentira. E eu vou passar certeza para as pessoas. Não passa dúvida não, meu querido. Não passa incredulidade para as pessoas não. Passa certeza. Com isso você vai ser um pregador o quê? Ousado. Você vai ter ousadia. E não um pomposo, um intelectual, todo cheio de pompa. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo de Cristo. E olha que ele nem andou com Jesus. Ele nem recebeu ali os mastermind que os discípulos recebiam andando 24/48 do lado do Cristo. Mas ele foi o maior apóstolo que a história do cristianismo já viu. Ele foi o maior de todos. Escreveu vários livros, pregou na Europa, pregou em vários lugares, várias cidades, em Roma. Ele era um cara estudado, ele era um cara culto e um cara letrado. Só que ele disse umas palavras, ele não usava dessa pompa, ele não usava dessa cultura que ele tinha, ele era um homem culto. Ele não ficava só atrás do púlpito. Quando ele era possuído pelo Espírito Santo, ele era ousado, abusado e atrevido. E ele disse essas palavras que marcou meu ministério. Mais uma coisa para você anotar. 3 coisas você vai anotar. Primeiro, ousado, abusado e atrevido. Segundo, você vai anotar aí a frase. Tem pregador que prega a verdade como se fosse mentira e mentiroso que prega a mentira como se fosse verdade. E terceiro que você vai anotar aí agora é uma passagem da Bíblia que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 até o 5, que diz assim, ó. O apóstolo Paulo falando, hein? Ele diz assim, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, ou seja, quando eu fui visitar vocês, anunciando o testemunho de Deus, que é o Evangelho, é o Cristo, o testemunho de Deus é o Cristo. Eu não fiz, escuta isso aqui, rapaz. Aprende de uma vez por todas a passar segurança para o povo, a passar certeza para a igreja que você vai pregar. Aprende. Ele falou assim, ó, eu não fiz essa pregação para vocês, essa apresentação do testemunho de Deus, com ostentação de linguagem. O que é ostentação de linguagem? É pessoa que sobe no púlpito querendo impressionar advogado, querendo impressionar juiz, querendo impressionar os mestres da academia de letras. Então eles começam a usar palavra difícil que o povo não entende e começam a enfeitar com palavras cultas, palavras eruditas. Isso é ostentação de linguagem.
é enfeitar a pregação. É deixar aquela pregação como se estivesse pregando para uma banca de teólogos. Põe uma coisa na tua cabeça. Você está pregando para o povo de Deus. O povo de Deus é simples. Não significa que você vai falar nós fomos. Não significa que você vai falar cultamente. Não significa que você vai falar com ostentação. Mas significa que você vai falar com autoridade. E como se fala com autoridade? Como se prega como alguém que tem autoridade no que está falando? Quando você já sobe no púlpito pensando, eu estou pregando a verdade das verdades. Você sobe no púlpito e ele disse assim, o apóstolo Paulo, eu não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Ou seja, ele não ficou expondo as experiências de vida dele, porque eu já estou com 82 anos e já vivi muita coisa. Então eu quero contar um pouco das experiências que eu vivi na Europa, na Itália. Meu Deus, ninguém quer saber da tua vida, quer saber do reino de Deus, quer saber do Cristo, quer saber da palavra de Deus. O povo quer ver poder na pregação, poder. Aí ele disse assim, ó, isso aqui marcou meu ministério. Por que decidi nada saber entre vós? Ou seja, eu deixo a bagagem para trás. Não porque eu já tenho 40 anos de pastor, não porque eu já tomei conta de tantas igrejas, eu tenho experiência, bagagem. Eu decidi nada saber, a não ser, ele fala, nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, ele começa a falar, ó, da palavra que ele pregava, minha pregação. Ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você sabe o que significa isso? Pregar movido no Espírito Santo. É pregar não preso numa técnica, é pregar não preso num esboço, é deixar o Espírito Santo tomar tua boca, pregar cheio da unção, as pessoas se arrepiar no banco e falar, esse cara tem autoridade. Pregar na unção do Espírito Santo. E sabe o que significa pregar no poder? É no meio da pregação você fazer cura, é no meio da pregação você fazer libertação, é no meio da pregação você mandar as pessoas levantar e começar a orar, depois senta de novo e continua a pregação.